resenha. Hoje nós vamos conversar com a Nájila Firmo, que é engenheira de produção, coordenadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Câmara do Comércio da cidade do Rio Grande, sócia proprietária do Open Garagem Pub e uma mulher que luta por outras mulheres. Nájila, obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre uma alegria muito grande conversar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu também gosto muito de ti. Você é uma pessoa muito querida. Então, Ah, estamos aí. obrigada. Adoro contribuir contigo. É muito bom. Nájila, nós temos dois pontos aqui muito importantes para falar. Número um é que tu fosse premiada, né? A Nuclear Destaque pela Federação, né? Pela Câmara do Comércio. E agora sucedes a nossa querida Angélica Minazzi, uma pessoa fenomenal que eu tive o prazer de conhecer e estabelecer laços, que vinha então como coordenadora do núcleo, e agora então tu fosses escolhida como coordenador desse núcleo tão importante que é da mulher empreendedora da Câmara do Comércio. Nájila, como é isso? Como foi, Nájila? Quando tudo começou, vamos pensar assim, lá quando o Rio Grande deu aquela parada, né, o Porto, as nossas construções de plataformas, como foi o pontapé inicial para vocês continuarem aqui em Rio Grande, Nájila? Então, quando a gente chegou aqui em Rio Grande, né, a gente veio através, né, por transferência, pelo trabalho mesmo. E chegamos aqui, eu queria ficar aqui, eu gostei de morar no cassino, a gente mora no cassino ainda até hoje. Aham. E então a gente teve que empreender, né? Que montar uma empresa aqui para a gente poder sobreviver depois que, né, o polo naval fechou e tudo. E Uhum. aí depois que a gente montou a empresa, né? Já tem 4 anos já, o Open Garage. Eu fui convidada para entrar no núcleo também da mulher da Câmara de Comércio, né? Eu não sabia que existia e tal. O núcleo estava também Uhum. começando na época. Eu entrei logo depois que ele foi inaugurado. E aí começou a minha história dentro do núcleo, né? Então eu estou desde o primeiro ano no núcleo. Já tem 2 anos que eu estou como vice-coordenadora, né, da Angélica. A Angélica estava como Uhum. coordenadora. E aí agora esse ano eu assumi a gestão como coordenadora. A gente também tem como vice a Roseli Bastos, ela é advogada aqui na cidade. E tem a Aline Pereira da lavanderia Delas Clean, também está com a gente na gestão. E esse prêmio que eu ganhei no ano passado, foi da Federação, né? Foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava de ganhar esse prêmio. Eu fiz a inscrição, eles abriram a inscrição para todos os núcleos, né, do estado. E aí Uhum. eu fiz a inscrição, eu falei assim, acho que eu vou fazer a inscrição, mas assim, como quem não quer nada, né? Para dizer que, Aham. poxa, pelo menos, né, alguém de Rio Grande vai se inscrever para poder participar e tal. Mas eu acreditei assim, nossa, devem ter milhares de histórias, assim, né, melhores do que a minha, né, e tal. E tinham 2 categorias, uma era de superação e a outra era de associativismo. Eu ganhei na de superação. Uhum. E foi uma baita surpresa para mim, foi tudo online, tanto que nas fotos eu tô com a boca aberta, assim, porque eu não tava acreditando que eu tinha ganhado. Fiquei muito Aham. surpresa mesmo. E é legal que a gente traz exemplos, né, para outras mulheres, né? Que as pessoas, às vezes, muitas mulheres se sabotam, né, e acham que não é para elas participar, às vezes, de um grupo, ou não é para elas estar ali no local que não merecem. E eu acho que isso traz um pouco de motivação também, né? É aquela questão, né? Elas se veem também em outras mulheres. Então, acho que é muito importante a gente ter um pouco de protagonismo em alguns lugares, assim, que faça isso para outras, para encorajar mesmo, né? Elas fazerem coisas que elas não têm coragem, ou que elas têm medo, ou que têm receios. Todas nós temos, né? Mas tem um momento que a gente tem que deixar um pouco de lado todos esses medos, receios e dar um passo para frente, né? E Uhum. aí é isso, resumindo, bem resumido. Sim, porque se a gente for pensar, a tua trajetória é, tu começasse aqui em Rio Grande como engenheira de produção, né? Aí de engenheira de produção, houve aquele problema no polo naval, o que a gente faz agora? Tu acreditou na cidade, continuasse aqui, aí É, houve a inauguração do Open, que passou
por essa pandemia, né? Então, eu vejo a tua história, Nájila, como de muitas mulheres, a reinvenção, a redescoberta e aquilo assim de não vamos entregar os pontos, vamos seguir porque tem sim saída. Isso é muito legal, Nájila. Exatamente. Eu era funcionária CLT, né? Então eu tive que empreender por Uhum, necessidade. claro. E isso não estava nos meus planos, né? Como não está no plano de muitas pessoas que empreendem como, né, para poder realmente se sustentar, né? E a gente não tinha saído, a gente tinha que empreender, tinha que abrir alguma coisa. Uhum, Mas eu costumo dizer que o empreendedor, ele pode ser moldado, né? Ele pode aprender a ser empreendedor. uhum, Existem habilidades, existem técnicas, algumas coisas que a gente pode se desenvolver. E isso não passava pela minha cabeça antigamente, né? Então, quando eu me deparei com essa situação, que eu estava virando uma empreendedora, de realmente abrir empresa, né? Eu fiquei com muito medo, eu fiquei com muito receio, né? E aí tinha sido acostumada a ser funcionária. E é muito uhum. diferente a nossa postura, né? A nossa Sim. posição, as nossas crenças, nossos valores. Muda um pouco as coisas, né? E quando eu mudei de lado, a gente começa a ver que, né, é diferente, sabe? A gente começa a ter um outro olhar para alguns assuntos, né? Então começa a ter um pouco mais de cuidado com algumas coisas. E aí, quando eu dei essa virada de chave, né, assim, caramba, agora, né, não é brincadeira, porque Uhum, as pessoas acham que é muito fácil, né, abrir uma empresa e vai vender. Abriu, vai vender, vai dar dinheiro, vou comprar um carro novo, uhum, vamos, não sei o quê. A gente vê muito isso, né, uhum. se glamoriza muito o empresário, né, ainda no Brasil. Sim. O que não é verdade, o que não tem muito Uhum, glamour nisso, né? Porque se a gente não colocar a mão na massa, não uhum. trabalhar mais do que se fosse, né, CLT, as coisas realmente não acontecem. E aí, quando a gente abriu, a gente se assustou um pouco, né, com a quantidade de trabalho, porque a gente trabalha muito mais do que se Uhum. fosse funcionário, né? É a nossa empresa e depende da gente, né? Depende do empreendedor levantar para poder fazer acontecer. E veio a pandemia, a gente estava indo muito bem, né, no início, né? Mas veio a pandemia no ano passado e a gente já tinha decidido dar uma reduzida na empresa, né? A gente tinha aumentado a nossa empresa, tinha aumentado também um pouco dos custos, né? Tudo isso, mas a gente tinha resolvido já recuar e aí veio a pandemia na hora que a gente tinha resolvido dar, né, essa reduzida. Entendi. E aí, para a gente poder, né, sobreviver melhor, né, com essa reduzida, reduzindo também um pouco dos custos da empresa, mas a pandemia deu uma saculejada assim na gente que muitas das vezes a gente pensou em desistir, porque não foi fácil, né? Não tem sido fácil ainda. Acho que as coisas, a pandemia ainda não passou. Acredito que a Uhum. gente passou pelo ano de 2020, né, vivos e temos que agradecer por isso, Sim. porque tudo se reduziu, né? Então, a gente tinha um faturamento X e o faturamento reduziu 75%, ou seja, tem todo um custo fixo por trás, né? Quando você Claro. tem uma porta aberta. Então, Uhum. ficou muito complicado da gente realmente manter a empresa viva, né? E hoje, mesmo hoje, né, passou o ano de 2020, mas hoje a gente ainda tem decretos para cumprir, tem toda uma questão. O comportamento do consumidor muda a cada dia, né? A gente tem que estar sempre acompanhando, tentando inovar para poder acompanhar também o nosso cliente, né? Porque Uhum. o cliente hoje em dia ele está muito rápido, se atualiza muito rápido, tudo acontece muito rápido, né? Não é Uhum. só a tecnologia, mas as pessoas sempre querem mais, assim, quer mais conforto, quer mais praticidade, é tudo muito rápido. Então a gente também tem que tentar acompanhar isso, né, essa mudança do cliente também, para a gente tentar se manter no mercado, porque as empresas que não acompanham essas mudanças, elas também não se mantêm muito tempo, né? Uhum. Então, acho que foi isso, assim, a pandemia, ela deu pra gente uma visão bem diferente de como a gente teria que ter resiliência, né? De como a gente tem Uhum. que Exato. ter que suportar aquela situação, mas você se adaptar a ela da melhor forma, assim, para não desistir, porque muitas vezes muitas pessoas desistiram, muitas vezes as pessoas desistem nos momentos de dificuldade,
mas a gente acredita que as dificuldades também, elas vêm para que a gente se fortaleça, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, né? E chegar lá daqui a alguns anos, a gente olhar para trás e ver, caramba, eu hoje faço isso porque aconteceu a pandemia, que eu tive que fazer uma adaptação, eu tive que mudar, ou eu, né, fiz uma alteração necessária naquele tempo, que talvez se não tivesse tido, né, esse momento não teria acontecido também. Então, Uhum. nem sempre é um momento ruim, né? A gente também tem que enxergar também o lado bom dessa pandemia toda que está acontecendo também. Muita gente tira proveito e ganha dinheiro com isso. Sim. Então a gente pode pensar, Nájila, que esse momento de crise, vamos pensar assim, o empresário faz literalmente do limão uma limonada. É isso, Exatamente. Tem que né? fazer, né? Exatamente. Porque Principalmente os pequenos. sim, vocês nas redes sociais foram muito enfáticos, né? Chamando o público, dizendo: olha, a gente precisa de ti para não fechar, olha o faturamento que a gente teve, olha quanto caiu, o que que a gente Isso. precisa vender. E aquilo fez, Nájila, com que as pessoas se envolvessem também com a empresa de vocês e pensassem: ah, não, o Open, poxa, é uma empresa que a gente conhece, é do cassino, parei, o que que precisa? Ah, vamos cada um ajudando do seu jeito ali, comprando uma coisa, pedindo outra. Então, Nájila, vocês trabalharam muito bem com as redes sociais e principalmente chamando esse cliente que acaba virando amigo, porque vocês recepcionam muito bem, né? Tu, o Renato, as gurias, os guris que ali atendem, é um lugar muito bom de ir. Então, quando a gente pensou aquela possibilidade de ir, e agora vocês se reinventaram, mas também trouxeram que os clientes também fizessem o mesmo caminho, digamos assim. Sim, sim. É um desafio, né? Sim, Constante. Assim, foi muito maior devido à pandemia, mas é um claro. desafio a gente ter que ser sempre transparente com o cliente, porque é o cliente que nos sustenta, né? Que nos mantém. Uhum. Então, o Renato teve essa ideia de botar na rede social o nosso faturamento para o cliente acompanhar, né? Olha, hoje Sim, a gente aqui está subindo muito pouco. Nesse mês a gente caiu, então foi ruim e tal. Mas é para realmente as pessoas às vezes não têm noção de como está sendo, né? uhum. Muitas das vezes as pessoas, quando estava aberto, quando a gente tinha muito movimento, tinha show, as pessoas achavam, nossa, tá tudo bem, mas às vezes era um dia que estava muito cheio, né? Às vezes outros dias Entendo. estavam vazios, e aí o cliente não tem muito essa percepção. E é uma coisa, né? Que o cliente, quanto mais ele sabe da sua história, quanto mais ele sabe o que você faz na empresa, mais ele Sim, também se sente, né, parte daquela empresa ali. exatamente. Mas você traz ele para compartilhar ali a tua vivência, né, a tua experiência, a tua história. É bem interessante porque a gente agora até terminou nas redes sociais uma série que a gente lançou das curiosidades, lançando Muito um pouco legal, as curiosidades também, que é para as pessoas realmente saberem, né, da nossa claro. história, como a gente chegou até aqui, o porquê, quais são essas características que a gente tem. Uhum. Porque, assim, hoje em dia está tudo tão bombardeado de informação, né? É tanta coisa, é tanta empresa surgindo, é tanto conteúdo para se consumir, que o cliente fica muito dividido realmente. Hoje em dia não tem mais um concorrentezinho, não é? Meu concorrente não é um pub específico, meu concorrente é todo mundo, né? Os Uhum. nossos clientes, eles se dividem entre várias empresas, entendeu? E principalmente a gente está numa cidade pequena, né? Então Uhum. tem isso também, da gente querer estreitar a relação. E muitos também se tornam amigos, porque realmente a gente está sempre lá, né? É Então a verdade. gente se encontra e a gente acaba criando uma relação com o cliente bem próxima, assim, e isso é bem gratificante, né? Uhum. E Nájila, e como é assim, empreender no cassino? Porque cassino é um bairro, tem menos pessoas do que se fosse, digamos assim, em Rio Grande. Como é isso, empreender no cassino? Porque depois de vocês, outras pessoas também começaram a empreender. E isso é muito legal para quem é moradora do cassino. A gente acaba ficando com várias possibilidades. A gente sabe que a gente tem a pandemia, que todo mundo tem, né, manter distanciamento, respeitar os protocolos de segurança, mas também fazer com que esses comércios locais cresçam também, porque é legal a gente ter um bairro com vários tipos de comércio, com vários empreendedores. Sim. Quando a gente chegou aqui no cassino, né, a gente gostou muito daqui. Primeiro pelo Uhum, clima que o cassino tem, que é um lugar, acho que diferente da cidade, uhum, de todo o Rio Grande, né?
Então, a gente queria alguma coisa que trouxesse para o cassino algo diferente, que não tivesse Uhum, aqui. Então, a gente criou o pub com essa ideia de de ter entretenimento para as uhum, pessoas do cassino que não tinham antes. E realmente uhum, antes não tinha. A gente tentou trazer uma coisa que as pessoas aqui tinham que sair da cidade, talvez, tinham que ir para Porto Alegre ou para Pelotas para ter, né? Então uhum, a gente tentou trazer isso para cá. E o cassino em si, ele tem muito potencial. Eu acredito muito no potencial turístico do cassino. Acredito muito. Apesar disso ainda não ser tão explorado, né, uhum, pelo poder público, mas eu acredito que é um dos melhores caminhos para se gerar renda na cidade. Tem muita história. Hoje em dia a gente já tem tanto morador no cassino, né, que a gente não fica, até no inverno, quando a gente abre, a gente não fica vazio, sabe? A gente sempre uhum, tem clientes. Os moradores do cassino são muito presentes, assim, lá no pub, sabe? A gente tem uhum, bastante cliente que é realmente morador e frequenta o ano todo, o ano uhum, inteiro, sabe? Então, o cassino é muito peculiar por algumas características que na cidade não tem e que a gente acredita ter muito potencial, sabe? Tem espaço também para muitos empreendimentos. Como você falou, muitos empreenderam depois, quando a gente chegou também. exato. Quando a gente chegou também já tinham vários até, mas Uhum, antes da gente abrir o pub, tinham muito poucas opções, tinham uhum, muito poucos empreendimentos, né? uhum, Talvez as pessoas ainda não acreditassem tanto assim no cassino, mas a gente acreditou assim desde o início e a gente acredita que ainda tem muito potencial para ser explorado, tem muita coisa que o cassino poderia ter que ainda não tem, mas eu acho que no uhum, futuro vai crescer cada vez mais. O cassino está uhum, sendo muito valorizado, né, ultimamente. E a gente também acredita muito nesse crescimento, nesse potencial que o cassino tem, principalmente turístico, né? Se a gente explorar uhum, bem esse lado turístico do cassino, é um lugar com bastante referência para isso. é verdade. Nájila, me diz uma coisa, tu como coordenadora do núcleo de mulheres empreendedoras, hoje, tá? Quais são as dificuldades que a mulher tem para empreender? Olha, eu acredito que tem muitas dificuldades. Hoje em dia, as mulheres elas já estão tendo acesso a muita informação, a muito conhecimento, então isso já tem se mudado um pouco, mas Uhum, ainda existem algumas barreiras, né? Ainda existe um pouco de machismo também, um pouco nesse meio. Muitas vezes as pessoas não acreditam que você é capaz de fazer aquilo, e aí as pessoas, as mulheres mesmo, se, né, elas, como é que eu posso dizer, mas elas se desmotivam, né? uhum. E tem tantas funções que a gente tem que ter hoje em dia, porque mulher é multifuncional, né? É A gente, verdade. a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo Uhum, que, por um lado também, isso acaba que pode ser que até atrapalha um pouco da nossa vida profissional, sabe? Muitas mulheres às vezes não alcançam muito o sucesso, ou não alcançam cargos né, maiores assim nas verdade. empresas por conta da quantidade de funções que ela tem mesmo, que é filho, é casa, e é marido também, e tem que fazer comida, e tem que deixar a criança na escola, e pega a criança. Então Uhum, tem cada uma na sua característica ali, né, na sua vivência, mas todo mundo tem várias funções. Então, para essas mulheres que empreendem em casa, que tem que se dividir entre mil para poder dar conta tanto do seu pequeno negócio, né, quanto sim. da sua casa, da sua família, seu filho, elas merecem muito, né? Porque não é fácil, é muito difícil. Eu não, Uhum, eu tenho uns negócios assim que é fora da minha casa, fora do meu domicílio, né? Então eu sim. consigo dividir um pouco mais isso. Mas tem muitas mulheres que tem tudo junto, Claro, né? é E verdade. para elas eu acho que a dificuldade é bem grande. Elas Uhum, têm que ter muito apoio, né, de outras uhum, pessoas, têm que ser encorajadas, as pessoas sim. têm que, né, elogiar, têm que incentivar, porque é difícil da gente, às vezes, se sentir merecedora também disso, entendeu? Achar que a gente é Uhum, capaz. sim. E hoje em dia está tudo também mais tranquilo, mais fácil, por causa da internet, né? Então, Claro.
gente tem muita É verdade. informação também na internet. É bem mais, como é que se diz, mais acessível, né? Às vezes, uma dúvida que você tenha, ou você participar também de outros grupos também de empreendedorismo, sabe? Uhum. Tem muitos, hoje em dia, aqui na cidade, acho que não tem tantos, mas está se criando alguns aqui na cidade hoje em dia. Então, essas mulheres busquem apoio, né? Elas têm que buscar apoio, têm que buscar mesmo um direcionamento, tem que buscar conselhos, porque às vezes a gente está no nosso mundo aqui empreendendo e as coisas acontecendo lá fora. Então a gente tem que olhar para fora também de vez em quando, tem que participar de grupos, tem que fazer essa troca de experiências. E é Uhum. assim que a gente vê que outras mulheres passam por mesmas situações, passam pelos desafios também. E é isso que a gente faz no núcleo, né? A gente faz essa troca de experiências que é muito Uhum. rico isso. E muitas das vezes a gente acha que só a gente está com aquela dificuldade na nossa empresa, mas quando você começa a conversar, você vê que todo mundo está passando pelo mesmo problema, que está todo mundo sentindo a mesma coisa. E é essa ajuda que a gente tem que ter uma com a outra, né? É essa empatia Uhum. mesmo. Sim. Tu Então, fala uma assim, coisa não. muito clara. Tu falou uma coisa muito importante, Nájila. As mulheres tendo empatia, né? Não só uma com a outra, porque às vezes o que acontece? As pessoas estão passando tantas dificuldades, tanto estresse, tanto não na vida que pensa, é só comigo. Aí, de repente, tem esse núcleo de mulheres, né? É, Com ouvidos abertos, né? Para escutar as outras, e de repente elas se sentem acolhidas naquele problema. E naquele momento ela vê que não é só ela que está passando por aquilo, que o problema não é com ela, mas com outras também que superaram de alguma forma. Então, essas é. sensibilizações que vocês fazem, essas trocas, são muito importantes, porque me parece, Nájila, que elas passam a dar força para outras mulheres e entre si elas fazem, né, essa corrente de solidariedade, de empatia, que fortifica e fortalece esse empreendedorismo feminino. Justamente. Essa troca que a gente faz no núcleo, a Uhum, gente principalmente tem como objetivo o desenvolvimento das mulheres, entendeu? uhum, Então a gente traz mentorias, capacitações para as mulheres se desenvolverem e, consequentemente, desenvolverem seus negócios, suas empresas. Então, isso é muito importante, porque quando você não sai para participar, para fazer essa troca, não sai para participar na sociedade como um todo, uhum. você acaba achando que o teu problema é maior do que os outros. Claro, Ou, sem entendeu? dúvida. E aí acaba você não fazendo essa troca e daqui a pouco você desiste, porque você cansa, né? A Uhum, gente cansa realmente. Então o uhum, empreendedor tem que ser muito resiliente, tem que uhum. ser, né, persistente. E quando a gente está no núcleo ali trocando, geralmente com algumas são empresárias, outras são empreendedoras que têm consultórios, tem contadoras, então é um núcleo multissetorial. Então tem mulheres de Uhum, vários setores ali participando e a gente justamente dá esse apoio uma para outra, né? A gente traz algumas coisas falando sobre autoconhecimento, uhum, mexe um pouco com a estima também delas, com a autoestima. Então, a gente traz um pouco disso também no núcleo. Mas, como um objetivo geral, é se ajudar, entendeu? É uhum, a gente estar ali se fortalecendo como mulher, fortalecendo esse empreendedorismo feminino que é para isso não se perder, que a gente quer manter e dar exemplo também para outras que venham depois uhum. da gente, né? Então, Claro. não tem aquela crença de que o núcleo é só para quem tem empresa, não é. Tem muita profissional liberal também no núcleo. Muitas mulheres às vezes acham que é um grupo fechado, mas também não é, entendeu? Então, a gente é aberto, a gente abre inscrição 2 vezes no ano para novas Uhum, empreendedoras entrarem. uhum, Então, a gente tem regras, a gente segue regimento, é bem organizado, assim, pra gente. A gente segue uma metodologia também, que é em parceria com o Sebrae. Então, tem uma metodologia a seguir. E uhum, esses núcleos que uhum, se criam, né? A gente faz parte de um aqui da cidade, que é da Câmara do uhum, Comércio, mas existem outros núcleos em outras cidades também do estado, uhum. assim como do Brasil também. E é muito Certo. legal que chega num momento em que a gente começa a conhecer outros núcleos de outras cidades. E você vê quanta mulher legal e boa tem, entendeu? Quanta ideia boa sai desses núcleos, sabe? Sim, sem Isso dúvida. movimenta bastante o empreendedorismo feminino, sabe?
não só de maneira local, mas no Uhum. sentido mais amplo, sabe? No nível mais estadual, no nível nacional. E a gente fica assim bobo de ver, né, que quantidade de mulheres, sabe, que empreendem e que participam Uhum. desses núcleos que muitas das vezes a gente não enxerga, né, na Claro. sociedade assim como um todo. Sim, Nájila, nós podemos pensar então que esse núcleo formado por profissionais liberais, empreendedoras, né, autônomas, todas essas mulheres entre si têm uma coisa que digamos assim, que é comum a elas, que é a sororidade. Seria isso, Nájila? Sim, eu acho que basicamente isso mesmo, basicamente. Uhum. A gente tem também não só a sororidade, mas aquela definição do associativismo, né? Que Perfeito. juntos nós somos mais fortes, né? E Claro. quando você é um grupo, você é mais forte, você consegue movimentar mais, você consegue ir mais longe do que você ir Uhum. sozinho. Porque Sim. imagina aquela mulher que às vezes está tentando, vou dar um exemplo assim, bem generalizado, tentando pedir crédito, né? As Uhum. mulheres, a gente sabe que existem várias pesquisas que mostram que mulheres têm dificuldade de conseguir crédito no Uhum. mercado, né, financeiro, Verdade. principalmente se forem mulheres solteiras que estão empreendendo, então essa dificuldade é um pouco maior também para elas. E aí, quando você faz um grupo, né? Olha a diferença que é. Vamos supor um Claro. grupo de 15, 10, 20 mulheres. Então, isso fortalece, né? E essa sororidade, ela veio para melhorar, né? Veio para o bem, Uhum. porque a gente sai de uma sociedade, tem saído de uma sociedade bem patriarcal, né? E as coisas estão se modificando a cada dia, né? Então, é Uhum. importante, sim, a gente sempre apoiar uma a outra e estar disponível para ajudar, tá ali para trocar com ela, porque Uhum. muitas das vezes as mulheres são realmente um pouco mais sozinhas um pouco, né, do que quando está empreendendo, Uhum. quando está começando. Muitas pessoas não acreditam, ou muitas pessoas Uhum. não dão muito ouvidos. E é Uhum. importante ela ter realmente uma rede de apoio ali para ela se sentir fortalecida, né? Sim, porque quando tu fala em rede de apoio, nos passa realmente a ideia, Nájila, de que é uma mulher apoiando a outra naquela sua ideia, naquele seu momento, naquele seu projeto, e que não são concorrentes. Porque às vezes o que acontece é que as mulheres podem, em algum momento, ver outra mulher como concorrente. E no momento que elas estão agrupadas dentro dessa rede de apoio, elas veem que não, né? Que uma mulher pode apoiar a outra sim e tem espaço para todo mundo crescer. Exatamente. Apesar do nosso núcleo ser setorial, a gente Uhum. tem segmentos iguais ali dentro, né? Empresas que são do mesmo segmento, e Claro. realmente essa visão de concorrência a gente não tem ali. Uhum. A gente tá. É porque, na verdade, o concorrente não existe, né? A gente é uma coisa só. Sim. Você, às vezes, você tem cliente para todo mundo, os clientes estão aí. Às vezes você faz uma comida tão boa quanto a minha, mas a sua mão é outra, o seu tempero é outro. Claro. Então eu vou vender a comida e você vai vender também. Então a Uhum. gente tem muito essa visão ali dentro do núcleo também. Não tem essa coisa de estar concorrendo uma com a outra, mas Uhum. de sim estar se ajudando, cada uma dentro do seu setor ali, né? Mas que a gente não tem essa coisa de competição, sabe? A gente Uhum. está sempre ali mesmo realmente se apoiando, independente da área que é, do setor que Uhum. é. E é mesmo que tenha empresas do mesmo setor, mas a gente se apoia uma a outra, para que todo mundo cresça junto, né? Não, porque não Uhum. adianta um só crescer e o outro ficar lá embaixo, ou o outro fechar a porta, né? Uhum. Acho que Claro. a economia gira como um todo, né, para todo mundo e para todo mundo, né, se desenvolver junto. Uhum. Sem dúvida. Nájila, agora chegando assim ao finalzinho da nossa entrevista, eu queria que deixasse um recado para as mulheres que estão te ouvindo, que elas têm vontade de empreender, mas têm aquele receio, aquele medo. Nájila, como assim? Como fazer para a mulher empreender, não vamos dizer sem medo, mas com aquela coragem que é típica das mulheres? Olha, eu acredito que hoje em dia já tem pouquíssimas mulheres ainda com medo. Acho que as mulheres estão se jogando cada vez mais para empreender. Se ainda tem alguma mulher com medo, eu acho que tem que pensar que a vida é uma só.
porque a gente só tem essa oportunidade para fazer o que a gente tem vontade, né? E passa muito rápido. Quando a gente tem vontade de fazer, a gente tem que fazer. E não pode deixar para depois, porque a gente depois pode se arrepender também de, né? Deixou passar a oportunidade e já era. A gente tem que aproveitar quando aquela oportunidade chega. E muitas das vezes é numa crise, muitas das vezes é num momento ruim, é num momento difícil. Às vezes a pessoa tem uma baita ideia no momento de, né, que está num momento bem ruim da vida dela, mas ela teve uma baita ideia, começa a empreender e começa a crescer, entendeu? Eu diria que tem que buscar uma rede, tem que buscar conhecimento, tem que buscar alguém para se espelhar. Eu faço muito curso online, isso é muito válido, buscar muito conteúdo na internet hoje em dia, principalmente porque a gente não está tendo muita coisa presencial. Eu uso bastante o Sebrae para fazer também algumas qualificações. E independente, assim, se tiver medo, gente, vai com medo mesmo, né? A gente vai É verdade. paralisar se a gente ficar parado com medo, deixando o medo tomar conta, não tem como, né? A gente Claro. tem O que medo sem medo encorajar. tem que ser, né, Nájila? A vida é uma só e vamos que vamos. Pois é. E tem que ter muita disciplina, né? As Sim. mulheres que empreendem hoje em dia, elas têm que ser muito disciplinadas, porque ter a gestão de um negócio, ter a gestão do empreendimento é difícil, não é fácil. Então, tem que ser bem Claro. disciplinado para isso. Mas estamos aí para isso, né? Não tem jeito. Não dá É para isso ficar de mesmo. mimimi. Tem que ser. Nájila, te agradeço a conversa, te desejo muito sucesso e a gente tem aquela frase que a gente sabe, né? Vamos, que é pra frente que se anda, né, Nájila? Ah, eu que agradeço, com certeza. Vamos que vamos. E estamos aí, mais um ano, né? Vai tá chegando aí para a gente enfrentar. Espero que esse ano seja mais tranquilo, que passe rápido essa pandemia, para que a gente Sim. retome, né? A economia também volte ao normal. E é isso. Eu agradeço você também pelo convite. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui contigo. Que bom. Então tá. Tudo de bom, viu, Nájila? Obrigada, querida. Beijo. Beijo pra ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau.